Beleza, então começamos aí a gravação. E, para falar a verdade, eu gostaria de, antes de voltar ao assunto que a gente estava lidando, que era a dedução das equações de conservação de espécie química, eu gostaria de mostrar um pouquinho para vocês. Eu mudei, na verdade, eu coloquei mais um item no AVA, que eu gostaria de passear um pouquinho com vocês. Então, antes de ir para as minhas notas, né? Eu vou compartilhar primeiro a tela do meu computador para acompanhar com vocês. Então, deixa eu ver aqui. Então, aqui no AVA, transmassa, vocês vão encontrar um carinha a mais que eu coloquei, que está aqui, olha. Material sobre cálculo tensorial. E por que eu coloquei isso? Porque efetivamente vocês vão usar. Tá? E vocês não precisam ficar restritos na verdade, ao que eu coloco diretamente no AVA. Essa daí é uma verdade, mas eu decidi colocar aqui, e vocês vão ver que, na realidade, o material são links. São links para diferentes sites, e eles vão dar base para o que é necessário para conseguir utilizar a ideia do que são os vetores, variáveis de campo. Às vezes a gente se complica um pouco com álgebra vetorial, produto escalar, e eu coloquei aqui os sites, né, que te dão quais são as regrinhas, como é que elas são usadas. É uma coisa que efetivamente a gente vai utilizar em operadores diferenciais, aplicar, por exemplo, divergente, operador divergente, em sistema cartesiano, em sistema esférico, sistema cilíndrico, gradientes também. Então, o tempo todo a gente vai precisar lidar com isso. Então, eu coloquei aqui. Tá? Eu vou dar uma passeada rápida, mas eu sugiro que vocês passeiem depois, para vocês se entenderem com o que está apresentado aqui. O principal, digamos assim, o carro-chefe é esse primeiro link aqui. O artigo, tudo que eu peguei aqui são artigos que eu já estudei e já conferi que está correto na Wikipédia. Então, eu faço uso o tempo todo deles mesmo. O que eu acabei fazendo, e eu escrevi aqui no finalzinho, tá? Pega aqueles links que você vê que são importantes para você e cria uma pastinha de favoritos no teu, ou seja, de bookmark, né? No teu navegador de internet, porque aí você sempre vai poder ter acesso. Então, esse daí é um hashtag, fica a dica que eu deixo. Deixa eu abrir aqui o cálculo vetorial. Pô, professor, não quero em inglês. Tudo bem, tem português aqui do lado. Tá? Então, você pode acessar em português também. Acho, e na verdade, muitos dos artigos em português não têm o detalhamento do que tem em inglês, tá? Mas é uma opção. Então, é muita coisa que vocês já viram em cálculo e aqui está agregado. Então, vou dar aqui um exemplozinho. A ideia do que são campos escalares, campos vetoriais, a importância desse pessoal no tratamento físico, álgebra vetorial. Pô, caramba, como é que eu faço a adição de vetores? E aí você tem o linkzinho, né, que pode abrir para te dar mais detalhe, para você lembrar disso. Produto escalar. Tá? Então, você tem também aqui como é que é feito isso. Quando você tem operações combinadas, vetores triplos, efetivamente em transmassa, a gente não vai usar.
produto vetorial, tá? Isso daqui não aparece para a gente, mas fica aí para a vida de vocês, porque pode ter certeza que em MacFlu aparece. E aqui entra uma parte que eu acho importante, porque o gradiente e o divergente a gente vai usar o tempo todo. Então, e o laplaciano também, que está aqui embaixo. Tá? Então, vale a pena esse pessoal vocês explorarem com mais carinho. Eu vou abrir aqui o gradiente e vou abrir o divergente. Só porque vocês vão perceber que na aula eu nem vou mais pegar e, olha, estou usando o gradiente e já assumo que vai ser sabido, conhecido, a versão do gradiente em coordenadas cilíndricas. Tá? Por quê? Porque está aqui. Tá? Se a gente vem aqui, vamos descer aqui um pouquinho. Olha, aqui já está me dizendo, olha, definição em coordenadas cartesianas, em cilíndricas, em esféricas e assim por diante. Então, eu vou anotar nas minhas notas de aula, mas eu vou usar direto o que tem aqui. Um detalhe, tá? Eu percebi que, não sei por que eles fazem isso, mas a Wikipédia, eles não usam a coordenada radial como R, eles usam esse ρ aqui. Tá? Mas, de qualquer maneira, é só você passar o íconezinho tá, em cima daqui, olha, coordenadas cilíndricas, que você consegue se identificar. Isso daí acontece aqui nas coordenadas cilíndricas, acontece também aqui nas esféricas, o desenho ficou aqui em cima, mas você consegue se identificar. Então, para mim, agora, vou trabalhar com gradiente coordenada cilíndrica. Eu vou pegar logo a expressão e vou aplicar. Tá? Professor, mas eu preciso decorar isso? De maneira alguma. Tá? Isso daqui é conhecimento público e vocês vão ter acesso o tempo todo. Pelo menos nessas modalidades de aula aqui, não tem nem discussão. Isso daqui é algo que você sempre pode ter acesso. Então, minha recomendação, guarda os sites direitinho, com as informações que vocês precisam. E digo mais, sempre que eu utilizar, não sei se vocês estão usando tablet, fica fácil, vocês anotam no computador as aulas, mas dá um pulinho aqui, tá? Para você, o professor escreveu certo, para você também ir se acostumando, porque na hora de exercício, o tempo todo esse bicho aqui vai aparecer. Só para completitude da informação, no divergente, mesmo bagulho, mesma coisa, olha, coordenada cartesiana, cilíndrica, esférica. Então, aqui embaixo, ó, cilíndrica, como é que fica? Esférica, como é que fica? Então, você consegue ter o acesso a esse tipo de informação. Tem ainda, aqui no meu material, eu acho que isso, essa tabelinha aqui, que eu achei ela legal. Tá? Ela é de um artigo que é meio complicadinho, mas ela traz uma informação que eu gostei, que ele vai mostrando aqui o basicão, como é que faz as conversões, blá, blá, blá. Aqui. Ele fez um apanhado global. Olha, o gradiente de uma variável escalar, coordenada cartesiana, na cilíndrica, na esférica. Divergente de um vetor. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Eu acho que os bichos vão começar a ficar grandes, tá? Olha só aqui, né? Ah, não, esse daqui é o rotacional, tá? No rotacional a gente deram bem, a gente não vai usar aqui, não. E tem aqui o laplaciano, o operador laplaciano que a gente vai usar definitivamente. A gente vai usar sim. Então, tá aqui. E eu vou pegar direto e vou utilizar. Dúvidas no material que eu passei para vocês agora, ou seja, os links. Lembra que isso daí, então, se tornou um material de referência para a gente poder trabalhar em cima de problemas e
Dedução até que não. Dúvidas? Alguma coisa? Ninguém botou nenhuma pergunta. Tenho sims. Vou começar a fechar isso aqui para... Esse cara pode ficar aberto se eu precisar eu volto. Tranquilo, então? Tá bom? Então, eu vou interromper essa apresentação aqui. A apresentação dessa tela, né? E vou agora para as minhas notas. Aqui. Ok, tá. Bem, só para a gente lembrar, então, onde foi que a gente parou. Aula passada, o que a gente fez? A gente deduziu, a partir da conservação de espécie química em um volume de fluido, a gente utilizou os teoremas de transporte para obter uma expressão para conservação de espécie química em um volume de controle, onde a gente consegue fazer cálculos. Nesse ponto, a gente percebeu que a formulação ela era completamente vinculada à velocidade da espécie química, que é um treco difícil de mensurar. Tá? Apesar de ser o nosso mundo perfeito, desejado, é muito difícil de mensurar. Além disso, tinha uma falta física ali. A gente não conseguia, dentro da formulação que a gente deduziu inicialmente, a gente não conseguia mensurar, ter, na realidade, a influência da mistura. Como a mistura conseguia carregar a espécie química. E para isso a gente fez uma falcatrua matemática, onde a gente somou e subtraiu da equação o termo associado à velocidade média de mistura. No caso, como era a base mássica, a velocidade média mássica, que é a própria velocidade de escoamento. E com isso a gente conseguiu separar melhor os termos. A gente efetivamente conseguiu, na nossa formulação, identificar um termo agora associado à taxa convectiva de transporte de espécie química, e em uma outra integral de superfície apareceu uma taxa associada ao mecanismo difusivo. Olha como a coisa ficou mais interessante. Ficou claro para a gente no equacionamento que agora você tem duas parcelas identificáveis. Uma que associada ao mecanismo de convecção e outra associada ao mecanismo de difusão. Além disso, o que a gente fez? A gente pegou e avaliou melhor o comportamento do equacionamento quando a gente fazia a soma em todas as espécies químicas. E isso a gente percebeu que nos trouxe uma relação que pode ter certeza vai ser muito interessante no futuro, que o somatório dos fluxos difusivos, que nós chamamos de JA, o somatório em todas as espécies químicas é identicamente nulo. E essa é uma relação física. Então, lembrando que a gente vai usar essa parada no futuro, hein? E a gente viu também que quando foi feito somatório sobre todas as espécies químicas, sobre todos os termos na equação de espécie química,
a gente chegou a esse bichinho aqui, que é a equação da continuidade, a equação de conservação total de massa. E foi aí que a gente finalizou a aula. Alguma pergunta que tenha ficado para trás? Todo mundo tranquilo até aqui? Sim, não, talvez. De boas? Tá bom. Eu acabei de perceber. Tá, deixa pra lá. Tá bom, então a gente vai chegar agora e fazer um exemplo. Então, eu vou pegar aqui. Deixa eu ver se eu tenho espaço para um exemplo. Ah, tem espaço. Então, vamos iniciar agora. E esse exemplo aqui é a limpeza de solo poluído com benzeno. Que essa daqui é uma das técnicas que tem de remediação de solo, e ela é uma das técnicas aplicadas primeiro. Tá? E já a gente vai poder discutir um pouquinho melhor. Bem, como é a logística aqui? Imagina que você tem, então, aqui, não desenha ainda, tá bom? Se estiver anotando, não desenha ainda não. Imagina que você tem, então, um solo, tá? O solo, ele ele está poluído com benzeno, então aqui embaixo eu tenho uma determinada concentração de benzeno, que nesse problema aqui, eu gostaria de avaliar a concentração de benzeno aqui nesse sistema. E o que acontece? Uma das medidas possíveis é você pegar uma bomba, tá? Na verdade pode ser um compressor, né? E você vai fazer o seguinte, você vai pegar e vai cobrir o solo com uma manta impermeável, tá bom? E nessa manta impermeável tem 2 buracos. Um buraco, 2 buracos. E o que acontece nesse buraco aqui? Eu vou acoplar aqui ficou feio pra cacete, mas tudo bem. Eu vou acoplar o meu compressor aqui. E aí, eu vou injetar ar, puro ar, aqui nesse sistema. Tá? O que vai acontecer com o ar? Ele vai ser forçado a entrar no solo e, vamos lá, o que vai acontecer? O solo, ele tem, dependendo da profundidade dele e das distâncias, ele tem um limite de permeabilidade. Vai ter um momento que o ar não vai conseguir permear por ali, tá? Então, eu vou desenhar isso daqui. Tá? É como se tivesse aqui uma região, nesse meu desenho feio, tá? E essa região aqui, eu vou chamar, deixa eu anotar melhor para a letra ficar melhor, limite de permeabilidade do ar no solo. Ou seja, o ar, então, ele entra por aqui, ele vai permear, e como ele não consegue permear por aqui, porque ele já atingiu o limite, e ele também não consegue permear por aqui, por quê? Porque tem uma manta impermeável na parte de cima, qual é o único local que ele vai conseguir sair? Por aqui, que vai estar aberto. Tá? Só que no momento em que o ar ele passa por esse caminho todo aqui, ele vai acabar carregando benzeno. Então, o que eu posso esperar
é que aqui vai sair ar mais benzeno. E com isso eu consigo limpar o solo. Então, essa daqui que é a ideia do processo. Tá? Então, a proposta desse problema aqui é tratar um determinado volume, tá bom? Então, vou anotar aqui, V é o volume a ser tratado. No início, eu conheço a concentração. Eu tenho que a concentração de benzeno em T igual a 0 vai ser igual a ρB0. Tá? Então, eu conheço isso daqui. E eu conheço a vazão. Eu tinha esquecido disso. Está aqui. A vazão de ar que é alimentada no sistema. Então, o que vai acabar acontecendo nesse problema aqui? Na verdade, como eu começo, qualquer problema de... agora já pode desenhar assim, Rafael. Desculpe. Como é que eu começo agora qualquer problema de conservação? Qual é a primeira coisa que eu preciso definir? Volume de controle. A grande jogada aqui tá, mas qual vai ser o volume que eu vou analisar? Eu vou desenhar um volume aqui e vamos ver se vocês vão aceitar o volume que eu vou desenhar. Para isso, eu quero uma cor vermelha, para ficar melhor. Vermelho? Então, eu vou pegar aqui o volume a ser tratado. Na verdade, tá aqui, ó. Eu não estou botando em cima para vocês verem, tá? Mas é esse aqui, olha, que permeia. Na verdade, margeia, não permeia. Então, esse daqui é o meu volume de controle. Tá? E quando eu estabeleço o volume de controle, o que é interessante também? O que é bom para mim, afinal de contas, a minha equação de transporte, ela tem... Propor simplificações? Depois. Essa é depois. Tá? Mas, vamos lá. A equação de transporte, ela tem o volume de controle e ela é aquela integral no volume, né? Mas ela também tem uma integral em quê? Superfície. Então, eu preciso saber quais são as superfícies interessantes aqui para mim. Isso daí, necessariamente, eu preciso definir. Eu quero fazer a integral ali, né? Então, eu vou pegar agora e vou olhar quais são as superfícies interessantes. De verdade, não está entrando ar no sistema? Tem alguma matéria que está entrando aí, alguma entrada. Então, eu vou pegar aqui, olha, vou marcar. Estou marcando de uma maneira bem tosca, tá? Mas esse moço aqui, para mim, eu vou chamar de SE, superfície de entrada. E tem saída. Vou marcar aqui, olha. Isso daqui, para mim, vai ser o que eu vou chamar de SS, superfície de saída. E todo o outro resto é aquela superfície que, no fundo, é impermeável. Tá? Impermeável pelo limite de permeabilidade do solo ou pela manta que eu coloquei lá em cima. Então, todo o outro resto eu vou chamar de superfície de parede. Eu vou chamar de SP. Até aqui, perdão, foi ótimo. Até aqui, mistérios. Complicações Harry Potter. Tranquilo? Beleza. Eu vou, então, fazer o seguinte. Eu vou colocar mais uma hipótese, tá, para esse problema.
eu vou assumir que o ar, quando ele entra no solo, ele assume uma mistura perfeita com benzeno. Tá? Então, essa daí é uma hipótese que existe. Tá? Ele vai se espalhar perfeitamente dentro desse volume aqui. Então, vou anotar isso. Então, assume-se que o ar tem mistura perfeita com benzeno. Beleza. Ok. Agora que a gente definiu isso daqui, eu vou escrever as equações. Professor, mas as equações é aquele monte de integral lá? É. Professor, mas socorro? É. Mas é isso mesmo. Então, vou pegar aqui e vou escrever ddt, integral no volume de controle. E aí eu pergunto, qual é a espécie química de interesse para a gente? O ar ou o benzeno? Por favor, me respondam benzeno. Benzeno. O benzeno é a melhor coisa que tem. É o que eu quero calcular, ora bolas. Então, eu vou usar aqui, ρB, é a variável, mais a integral nas superfícies de controle. Eu ainda não vou separar elas, vou deixar todas elas juntinhas, porque eu estou escrevendo o equacionamento completo. ρB, V menos VC, escalar N, ds, igual a menos integral na superfície de controle de ρB, V do benzeno, menos a velocidade média de mistura. Ah, não deu certo aqui. Deixa eu reescrever de outro jeito. Aqui. Produto escalar com a normal, ds, mais a integral no volume de controle, dv. Beleza. Ok. Agora vamos começar a olhar para esse equacionamento aqui e se entender com as simplificações. Tá? O que vocês podem olhar aqui e dizer, pô, eu realmente não preciso disso, o que eu posso cortar? Vamos lá, vamos olhar para a primeira integral. Tá? Na verdade, para o primeiro termo. Eu posso assumir que esse daqui é um problema estacionário, considerando que o meu grande objetivo é calcular a função da concentração de benzeno ao longo do tempo. Eu acho que eu não podia ter dado dica melhor. Tá? Posso assumir estado estacionário? Não. Esse daí eu não posso. Então, esse termo aqui eu tenho que manter. Desse termo aqui, tem alguma coisa que eu possa simplificar? Se está supondo uma história perfeita, no caso você não vai ter uma velocidade relativa, porque todos os componentes vão ter a mesma velocidade. Mas e olha só, eu estou falando desse termo aqui, você concorda comigo? Nesse termo aqui, que velocidade de componentes tem aqui? Tá? Não tem nenhuma, confundi. Não tem? Não, cara. Não. Aqui, eu vou olhar de novo para a expressão e vou olhar... Volta para cá. Vou olhar em especial para esse cara daqui, tá bom? E eu sei que essa daqui é uma velocidade que ela é completamente arbitrária. Ela é definida para quem? Por quem? Por você. Então, você define esse cara. E
olhando para o meu desenho, eu tenho essa superfície e todo o outro resto, tá? Todo o outro resto. E eu pergunto, fisicamente, existe alguma necessidade desse treco aqui se mexer? Tem uma necessidade dessa superfície aqui, sei lá, tem uma velocidade de controle que ao longo do tempo ela vá vindo aqui para baixo. Você vê uma necessidade para isso? Não. Eu também não. Muito obrigado. Então, primeira simplificação que eu tenho. VC igual a zero. Eu não vejo motivo disso. O Leonardo está certo, a gente vai dividir também as superfícies aqui de controle, mas eu vou guardar um pouquinho, tá? Eu vou guardar e ainda vou manter desse jeito. Ok, então nessa integral aqui, essa daqui foi a única coisa que eu consegui ver, que eu consigo cortar. Nesse moço aqui agora, vocês veem o quê? E agora sim, a hipótese é que ele é bem misturado, tá? Se ele é bem misturado, não existe diferença entre velocidade de espécie química e a velocidade de mistura. Por quê? Porque está misturado. Então, esse cara daqui, ele vai embora pela hipótese que a gente colocou. Mistura perfeita. Beleza. Então, esse cara todo aqui morreu. E aí eu pergunto, esse cara daqui tem alguma coisa que a gente possa fazer? Considerando que o ar não reage com benzeno? É o último termo. Não tem reação, galera. Não tem reação. Sem reação. Esse cara morreu todo. Note que agora a gente só tem dois termos para trabalhar. A gente tem esse daqui e esse moço. Beleza? Então, eu vou agora seguir o problema. Note que as simplificações, então, elas já foram feitas. E eu gosto de fazer dessa maneira, porque, bem, eu me entendo melhor assim. Eu sempre resolvo problemas escrevendo. Análise, termo a termo. E aí eu vou pegar e vou olhar o primeiro termo. dt, integral no volume de controle, ρB, TV. E disso daqui, eu estou calculando a concentração média do benzeno no volume. Tá? Então, eu sei que, já que esse é o meu grande objetivo mesmo, eu posso sim pegar e tirar esse cara da integral, certo? E aí, com isso, eu vou ter, fazendo essa mudança, eu vou ter a integral no volume do próprio volume. Então, isso daqui vai ser igual a d dt, ρB, que eu sei que é uma função no tempo, esse é meu objetivo, multiplicado pelo volume, que na verdade eu nem botei índice, né? Eu chamei de volume mesmo, pelo minha definição do problema. Note que esses dois termos, eles estão dentro da derivada. Mas eu pergunto, o volume varia? Não. Então ele é constante, eu posso escrever esse treco desse jeito. Mais alguma coisa que eu possa fazer com esse primeiro termo aqui? Não, mais nada. Então agora eu vou pegar e vou olhar para o próximo termo. Professor, Diga. só uma coisa. Eu fiquei com uma dúvida se volume é o volume só o permeável, né? Que você botou lá. Só o que O meu o ar volume permeia. é esse daqui. É o volume de controle. Isso, E é eu até o chamei... limite de permeabilidade. Isso, que eu Tá. chamei de V. Uhum, tá bom. Tá? Obrigado. Tranks. Beleza. Agora a gente vai passar para o próximo termo, então. E aqui sim eu vou abrir as integrais, tá bom? Então, no próximo termo, eu tenho a integral em SE, a integral em SS, a integral em SP.
E vou escrever a equação. ρB era para ser V menos VC, VC é igual a zero, e, portanto, esse moço aqui vai ser V escalar N ds. Foi? Tranquilo? Dessa expressão aqui, dessa daqui, tem alguma coisa que você consegue simplificar? Sim, não, talvez. Superfície de entrada é igual a de saída? Não. Vamos lá. Olha para esse moço aqui. O que acontece com a velocidade nessa superfície? O Leonardo já matou a charada. O que acontece? Cara, a velocidade é zero nessas regiões. Então, porque não atravessa. Então, o que vai acontecer com a integral em SP? Ela vai ter que dar zero. Porque a velocidade é zero. Então, a parede, isso aqui é parede, ou o local que é impermeável, né? E, portanto, V é igual a zero e a integral vai morrer. Ou seja, só sobrou para a gente a integral em SE e SS. E eu vou com calma agora, tá? Porque é a primeira vez que vocês estão vendo, pelo menos se ainda não fizeram a lista de exercício, é a primeira vez. Eu vou escrever da seguinte maneira. Eu vou fazer assim, olha. SE. Estou indo com muita calma nessa hora. Multiplicado, ρB mais ρB na saída, SS, DS. Beleza? Até aqui, mistérios. O que eu fiz? Olha, eu assumi, né, que eu estou fazendo na superfície o valor médio da concentração naquela superfície, tá? E por isso eu tirei da integral e estou dando nome para ele. Olha, OBE para mim é o valor médio na superfície de entrada. ρBS é o valor médio na superfície de saída. Tudo bem? Tranquilo? No caso desse ρB da entrada, vai ser zero. Seria a concentração de todo o bulk que você está assumindo que é da entrada toda também, que não entra benzeno, né? Que não entra benzeno. Essa é uma das simplificações que a gente vai matar. Tá? Eu só estou escrevendo. Eu sempre faço dessa maneira. Tá? Eu escrevo. Tá? Eu não me preocupo com o grafite, tá? Ou com a tinta. Escreve e depois corta. Porque assim fica tudo muito explícito. Explícito para você nas suas deduções e explícito para o professor na hora de prova. Porque ele vai ter certeza que você está dando o caminho correto de tudo. Então, eu sempre trabalho dessa maneira. Então, a gente já matou uma charada aqui, né? Que concentração de benzeno na entrada vai ser nula, porque não está entrando solar. E esse termo todo aqui vai a zero. Mas antes disso, imagina que eu não falei isso. Tá? Imagina que vocês ainda não sacaram isso. Eu gostaria de explorar um pouco mais o problema. Para quem viu, acho que todo mundo deve ter visto já, olha esse ponto. Primeiro módulo, a última aula, quando a gente fala de taxa e de fluxo de propriedade. Vocês lembram de uma expressãozinha? Pare com essa. Integral em área, velocidade, escalar N, ds. Sim. Isso daí é o quê? Vazão volumétrica. Adivinha o que está especificado no problema? Vazão volumétrica. Caramba, então quer dizer que essa integral é aquele cara. Tá? Contudo,
eu preciso identificar os sinais aqui. E o sinal, ele sempre vai depender do quê? Do valor do produto escalar. Na verdade, da relação com o produto escalar. Então, o que vai acontecer? Eu já sei, vou anotar aqui, tá? Que esse moço aqui, outra cor, que esse moço aqui é a vazão volumétrica, que, assim, fazendo a conservação de massa global, eu consigo identificar que a vazão volumétrica que entra é igual a que sai. Tá? Isso daqui fica bem claro no problema. Então, a integral na saída também tem um valor de vazão volumétrica. Mas a pergunta que fica no ar é, pô, peraí, mas e os sinais? E os sinais? E isso daí vai depender sempre do produto escalar com a normal. E pela definição que vocês viram nas aulas todas, isso é dependente. Deixa eu deixar em vermelho. E eu vou escrever aqui embaixo. Com o que a gente define de... na verdade, o que a gente define de volume de controle. E a normal sempre aponta para onde? Para fora. Então, vou botar aqui um desenhozinho. Esse daqui para mim é o SE, tá bom? O SE, então para cá é o volume, tá bom? E eu sei que ele está entrando, então a velocidade, o vetor velocidade, ele está para cá. E a normal, ela é normal exterior ao volume. Então, ela está apontando para cá. No momento que eu fizer o produto escalar desses dois mocinhos aqui, lembrando que o produto escalar é igual módulo de V, módulo de N, e o cosseno do ângulo entre eles, eu pergunto, qual é o cosseno do ângulo entre eles? Começando com menos e terminando com 1. Cara, é menos 1, certo? Então, o que eu acabei de descobrir? Qual é o sinal com o qual a vazão vai estar orientada no meu equacionamento. Então, esse moço aqui é menos 1. E esse menos 1 aqui vai me dizer que aqui, ó, aqui em cima, eu tenho sinal negativo. Ok. Agora vamos olhar para a superfície de saída. Vou fazer mais um desenhozinho aqui embaixo. Note que tudo isso está detalhado na revisão, né, que vocês já assistiram. Então, na superfície de saída, eu tenho aqui a velocidade, para cá para dentro é o volume, e aqui eu tenho a normal. E vou seguir o mesmo procedimento que foi aplicado aqui em cima. Só que agora eu vou olhar o cosseno entre o ângulo da velocidade de saída e da normal, vai me dar o quê? 1. Mais 1. Então esse cara, ele é positivo. E, portanto, no final das contas, vou dar um grande salto, mas eu vou botar aqui igual a menos ρB na entrada, vazão, mais ρB na saída, vazão. Ok? Dúvidas? Dúvidas, mistérios, complicações que tenham surgido aqui. Esse é o princípio do balanço, de qualquer balanço. O porquê que o que entra menos o que sai, vem desse treco aqui, da análise do produto escalar. Ok. Disso, eu gostaria de trazer mais uma interpretação. Bem, a primeira interpretação que a gente tem é a da concentração na entrada, né? E como não tem 100 benzeno na entrada, esse cara daqui morreu. Então, essa é a primeira coisa. E a outra interpretação física, e eu vou voltar para a figura, tá bom?
Volta para a figura. Eu estou olhando aqui para esse cara. Puxa vida. O que você acha que vai acontecer com a concentração nessa saída aqui, sabendo que o sistema todo ele está muito bem misturado, ou seja, a concentração média que eu quero calcular aqui, ela naturalmente vai ser aquela que vai estar onde também? Vai estar aqui na saída. Então, eu consigo, e aqui eu vou apagar de uma maneira sem vergonha. Essa concentração de saída é a própria concentração dentro do domínio. Beleza? Seguindo a vida, agora a gente matou, então, a análise dos dois termos da equação dos transportes. Vou reescrever. D, ρ, B, dt, mais ρb, que é igual a zero, e, portanto, isso daqui vai me dar d ρb dt igual a menos... eu esqueci do V aqui, tá? Menos ρ, B, vazão, sobre volume. E essa daqui é a equação diferencial que eu tenho que resolver. E lembrando que a equação diferencial, naturalmente eu preciso de uma condição inicial. E eu tenho um T igual a zero, eu sei que a concentração é igual a ρB0. E esse é o sistema que precisa ser resolvido. E essa é uma solução de uma equação diferencial ordinária, a qual é absolutamente difícil e complicada, aonde a solução da EDO vai ser ρB, em função do tempo, é igual a ρB0, exponencial de menos Q sobre V, isso aqui é um V, não é um U, não, Q sobre V, multiplicado pelo tempo. Dúvidas, mistérios? Nível de dificuldade. Estamos no jardim de infância ou a gente saiu do jardim de infância? De transferência de massa. Acho que a gente pode estar também no jardim de infância, tá? Não tem problema. Pô, já tá no ensino médio ou quase faculdade, não? Perdão? Oi? Já tá no ensino médio, quase faculdade, não? Meu amigo, olha, então a gente vai sair com doutorado nessa parada. Ok, essa daqui então, o equacionamento que a gente faz para problemas integrais de transferência de massa. Minha recomendação, cai dentro das equações da lista de exercícios, que já está aplicada à massa global, à quantidade de movimento. Por quê? Porque essa análise que eu fiz aqui, ela é muito semelhante à análise que é aplicada lá. Então, um bom treinamento é vocês fazerem a lista de exercícios. Explorando um pouco mais o problema, eu gostaria de olhar um pouquinho para a física agora. Então, análise da física do problema. Bem, isso daqui é uma equação exponencial, tá? E nessa equação, então, exponencial com sinal negativo é um decaimento exponencial. Então, o que eu posso esperar da concentração ao longo do tempo? Ela vai partir de um ponto onde a concentração é a concentração inicial, ρB0, e ela vai cair com um comportamento exponencial. Mais ou menos assim, tá?
Mais ou menos assim. O que isso daqui está me dizendo? Qual é a interpretação a nível de engenharia que eu tiro desse treco? Desculpa, olha só. É só para deixar o desenho maneiro, tá? Essa parada aqui, no final, ela se torna uma constante. Eu não sei porque minha caneta subiu. Essa parada aqui é uma constante. Tá? Finge que essa parada aqui está junta. Tá? Dá um desconto aí. Tá? Ficou pior ainda, dane-se. Tá? É uma reta ali no final. Tá? Ela vai ficar praticamente constante. E a nível de engenharia, o que isso daí está te dizendo? Pô, olha só. Se eu tiver um solo com benzeno e for interessante usar essa técnica que eu apresentei para vocês, eu tenho certeza absoluta de que ela vai ser aplicada para altas concentrações, mas vai chegar um momento que ela não vai mais fazer diferença nenhuma. Olha, passou de determinado instante, daqui para cá, tu está lá gastando maior energia com a bomba, né, o compressor para jogar ar dentro desse solo, mas a concentração já não varia mais quase nada. Então, ela pode ser sim legal, a técnica, ela pode ser legal, ela pode ser eficiente para limpar altas concentrações, mas para baixa concentração, para de bombear essa porcaria e muda a tua técnica. Foi? Ok, então essa daí foi a análise da física. Eu vou continuar então agora. Opa, vamos lá. Fisicamente não entendi por que fica constante com o tempo. Sim, mas o que acontece com... Agora a gente tem que olhar para o que você quer com uma remediação de solo, tá bom? Essa daí é uma... Tudo bem, vamos analisar fisicamente mais alguma coisa. Quando a gente pensa em benzeno certamente é um bagulho que eu não quero ter no solo. E eu tenho uma determinada especificação. ppm, uma especificação em que a concentração tem que estar muito pequenininha. Muito pequenininha. E para atingir essa concentração, se você deixasse esse gráfico aqui indo até sei lá quando, tá? Bota aí tempo nessa parada. Pode ter certeza que ele vai vir a tender a zero, tá? Porque vai preencher com ar, tá? Mas olha só quanto de tempo, tá? Não dá nem no meu papel, tá? Mas o quanto de tempo você teria que deixar a tua bomba, o teu compressor ligado? Cara, tu vai ter que deixar muito tempo. E a partir daqui, olha, a variação, olha, já é muito pequenininha. Então não vale a pena. Não vale a pena. Usa outra técnica de remediação. Bota, sei lá, aí eu não lembro mais das técnicas todas, mas usa outra parada. Tá? Vai ver no livro o que tem de bom. Tá? Para altas concentrações, você está vendo aqui, olha, o decaimento foi legal, tá? De repente até num espaço de tempo que é pequeno, que é curto. Mas depois, para atingir o limite que você queira, aí tu está roubado, tá? Se tu seguir essa técnica. Note que, se não fosse benzeno, fosse alguma outra coisa que não é tóxica, que não é cancerígena, que tudo bem, tá? Pode ter uma determinada especificação, talvez essa técnica funcione, mas vai depender do teu caso. Show! Então, vamos continuar agora as deduções. Isso. E agora a gente vai fazer a mesma coisa que fizemos anteriormente. Agora vai ser o item 3.1.2. Fazer toda a dedução. Só que agora a análise vai ser em base molar. Note que a dedução ela vai partir da mesma forma, tudo igualzinho, sem grandes mistérios, mas eu vou utilizar a concentração molar. Então, a dedução ela é similar, partindo de
concentração de espécie química. Lembrando que eu sempre consigo fazer todas as conversões usando ρA e a massa molecular. Então, vou pegar, note que vai ser bem mais rápido, tá? Porque vai ser igual, mesma parada. Eu vou pegar e vou escrever aqui a minha equação fundamental. Minha equação fundamental, dt na integral no volume de fluido da concentração molar igual à integral no volume de fluido. E aí eu pergunto, o termo de reação, ele é igual? Aqui não pode, porque aqui a reação ela está considerando a base molar. Então, para diferenciar os dois, eu vou botar um Mzinho aqui, para dizer que esse cara daqui está em base molar. Tá? E, sem dúvida nenhuma, eu consigo fazer a interconversão entre eles. Então, aqui, olha, para deixar explícito para vocês, esse cara daqui é a taxa de produção de moles de ar. E as unidades são mol de ar dividido por volume segundo. O segundo ficou feio. Segundo. O que vai acabar acontecendo? Vamos lá, hein? Deixa eu botar aqui que eu esqueci de colocar no cantinho aqui. Que eu consigo fazer a interconversão de RAM com um RA em base mágica só usando a massa molecular. Mesma parada que eu fiz, segue o mesmo princípio desse cara daqui de cima, tá? Eu faço interconversões usando isso, sem grandes problemas. Quer dizer, a menos que vocês não tenham sacado, tá? Porque aí eu paro e a gente volta. Mas aqui, qual foi a nossa etapa, as nossas etapas? Vamos lá, tá? Porque eu vou fazer tudo de uma vez, tá? Eu vou direto para a equação final. Primeira coisa, montar o segundo teorema de transporte aplicado ao volume de fluido, terceiro teorema de transporte, igualar os volumes no instante atual, para que eu consiga calcular o que vai acontecer no futuro. E, depois disso, o que foi que ficou faltando mesmo? O efeito da mistura. E lá na base mágica, qual foi a velocidade que a gente utilizou? A velocidade de escoamento, a velocidade média mágica. Mas aqui a gente está fazendo em base molar. O que a gente precisa usar, então? A velocidade média molar, que a gente já definiu numa aula passada. Então, aqui, que isso vai trazer de diferente, eu necessariamente, para tudo fazer sentido, utilizando a velocidade molar. Eita. Molar. Média. Que, lembrando, eu chamei disso daqui, olha, Vn. E todas as manipulações que a gente fez antes. Sem tirar nem pôr, gente. É igual. Vou escrever a equação final. Então, vai ser dt, dc, ca, dv, mais a integral da superfície de controle de ca, v, n, menos vc,
ds é igual a menos a integral na superfície de controle de CA, VA, menos a velocidade média molar, escalar em ds, mais a integral no volume de controle e essa é a equação que a gente tem que trabalhar. O que daqui a gente já consegue identificar? Tá? Seguindo o mesmo princípio, igualzinho ao que a gente fez antes. Tá? Eu sei que a segunda integral na superfície ela está associada ao mecanismo de difusão. Então, vou colocar aqui, igual que a gente fez antes. Olha, eu lembro que vai aparecer, então, um moço que a gente definiu, só que aqui vai estar em base molar, então eu vou usar um Mzinho para identificar isso, que é igual a CA, VA, menos Vn. E esse cara a gente chamou de fluxo difusional molar, aqui nesse caso, né? Aonde é mol de A metro quadrado segundo. Beleza? E eu tenho também, eu acho que eu defini, não lembro se eu defini, como identificar, assim como a gente fez antes, vocês viram a definição de fluxo total máximo, que a gente chamou de Nzão A. E aqui eu posso fazer a mesma coisa para o molar. Então, eu posso chegar e dizer, olha, Na M vai ser CA VA. E esse cara é o fluxo total, considerando mecanismo de convecção, de difusão, todo mundo junto. Molar. Mol de A metro quadrado, porque é fluxo segundo. Até aqui. Mistérios. Dúvidas? Algo que tenha ficado para trás? Tranquilo? Note que somos da letrinha, tá? E, além disso, temos também, na verdade, vou fazer o mesmo procedimento, tudo igualzinho, gente. Vamos fazer a soma das espécies químicas para essa equação de conservação inteirinha. E o princípio é o mesmo, gente. Tá? Vai dar igual, a menos um ponto. Então, para eu poder discutir esse ponto, eu vou escrever. Vou escrever na próxima página. Então, somando a equação em base molar para todas as espécies, eu vou botar o resultado, tá? Porque a gente já discutiu isso e vai dar igualzinho. A menos que vocês queiram que a gente discuta, tá? Não tem problema. Mas, assim como aconteceu lá na base máxima, lá a gente obteve a concentração máxima média da mistura, que é a massa específica do fluido. Aqui vai ser a concentração média da mistura.
mais a integral na superfície de controle da concentração média ds igual, e aqui eu vou colocar o que ele é igual. Igual a dc dv. Disso daqui eu já estou adiantando para vocês que a relação de somatório de fluxos difusivos, ela se mantém, tá? Independente se é base mássica, independente se é base molar. Isso daí vai se manter. Então, a restrição ela se mantém. Beleza. Então, isso daqui é legal. Mas, e esse termo aqui? O que eu posso afirmar sobre ele? Quando a gente pensa em massa, massa, ela não pode ser criada. Você tem um balanço que tem que fechar, né? O quanto de massa está sendo consumida de um lado, vai ter que criar a massa do outro. Bom, mas mesmo a gente não pode falar em moles. Por quê? Porque a gente está falando da quantidade de substância e o processo de transformação ele vai depender do quê? Da estequiometria. Da estequiometria da reação. Então, para esse caso, em base molar, eu fico preso e eu não consigo jogar esse cara daqui fora. Porque em base molar não é necessariamente nulo o somatório. Em alguns casos pode até ser, mas porque calhou da estequiometria dar certo para esse cara zerar. Mas nem sempre. Então, em base molar, o somatório da produção de espécie química, ela não é necessariamente nula. Até aqui, dúvidas? Dificuldade, alguma coisa que queiram discutir, que tenha ficado para trás? Tudo bem? Então tá. Bem, a partir desse ponto, a gente vai realizar, é um ponto na disciplina que eu chamo, vamos fazer um exercício. Vamos fazer um exercício mental, entender um pouco melhor o significado físico e o que implica o tratamento desses fluxos que a gente está vendo. Fluxo para lá, fluxo para cá. Então, vamos com calma. Vamos dar uma olhada no significado desse moço aí e o que a gente consegue extrair na relativa à física. Então, esse é o item 3.1.3. A gente vai fazer uma análise dos fluxos de massa. E para toda a minha análise aqui, a gente vai fazer uso da formulação em base mássica. Então, a gente vai fazer então formulação em base mássica. E a segunda hipótese, para não complicar a nossa vida e diminuir o tempo de escrita, eu vou considerar um eixo fixo de análise. Tá? Ou seja, a superfície na qual a gente sempre vai trabalhar nessa situação aqui, ela vai estar fixa. O que implica que DC é igual a zero. Então, eu não vou considerar
a existência da velocidade de volume de controle por essa hipótese. Então, opa, faltou um i aqui. E a análise em ponto fixo. Ou seja, a interface ela não se move. Isso daqui vai me dar um VC igual a zero. Pelo menos para a gente avaliar a física do problema. Show. Então agora a gente vai... na verdade, eu vou pegar aqui e vou partir da definição que nós obtivemos do fluxo difusivo. E vou mexer um pouquinho para ver o que a gente consegue fazer nele. Então, eu vou chegar, vou colocar aqui, olha, JA, que é o fluxo difusivo, é igual a ρA, VA, menos V. Tá? Foi isso que a gente viu. E eu vou fazer uma matemática agora super, hiper complexa. Eu preciso que vocês prestem muita atenção nisso. A matemática vai ser complexa agora, tá? Eu vou escrever esse termo como ρA, VA, menos ρA, V. Tá? Então, eu sei que foi difícil, que foi complicado, mas eu acredito que vocês conseguiram sobreviver a essa matemática. Então, olha só o que acabou acontecendo aqui. Nessa situação, eu tenho JA aqui do lado de cá da equação. E olha o que apareceu, hein? O que é essa multiplicação aqui? A gente já definiu ela em algum lugar. A gente chamou isso daqui de quê? NA. Exatamente, esse aqui é o fluxo total. Pô, então eu vou reescrever esse cara daqui. E vocês vão ver como vai fazer sentido. Então, eu vou reescrever isso daqui como NA. Eu esqueci de colocar, deixa eu botar aqui. Esse moço a gente definiu como NA. NA, portanto, vai ser o quê? ρA vezes V mais JA. E eu gostaria que vocês lembrassem lá da revisão, dos vídeos que vocês já assistiram na revisão, quais são os mecanismos de transporte mesmo? Considerando que são dois. Difusivo e convectivo. E olha só o que eu tenho aqui, olha só isso aqui. A velocidade de escoamento carregando a espécie química e, portanto, esse mecanismo aqui está completamente associado à convecção. E esse cara daqui é a difusão. Ou seja, fez todo sentido, gente. Fez todo sentido. O fluxo, eu vou anotar de vermelhinho. Aqui, olha, esse cara vai ser o total e ele é igual à convecção mais o processo de difusão. Fez sentido. Fez sentido. Só que em transmassa, como é que era aquele cara, o Joseph Klimber, que a vida não era uma caixinha de surpresa? A vida era uma caixinha de surpresa? Pois bem, em transmassa o bagulho é mais complicado. Eu vou resgatar aqui a definição. Que a gente fez, usou. A velocidade média máxima, V, é igual a 1 sobre ρ, somatório A igual a 1, indo até N, de ρA, VA. Professor, não lembro. A gente fez na aula passada, lembra? A gente fez. Na verdade, acho que foi até anterior. E eu vou fazer o seguinte, de modo bem sacaninha, eu vou pegar essa velocidade que está aqui e vou substituir aqui, para tentar ver o que isso daí vai me dar.
E teve muita gente que deve ter pensado, não faz isso, já tá bom do jeito que tá, cara. Não faz. Pô, vou fazer sim. Vou fazer sim. Vamos botar lenha na fogueira. NA é igual, então, a JA mais ρA dividido por ρ, somatório em A igual a 1, ainda tem de ρA VA. Beleza? Epa, peraí. Olha o bagulho que a gente está se metendo, hein? Eu gostaria que vocês identificassem duas coisas para mim, para eu poder escrever de novo aqui. A primeira delas, vocês já viram isso daqui antes em algum lugar que a gente definiu? Isso daqui é o quê? A concentração da espécie química dividido pela concentração total de mistura. A fração Essa aqui é a fração máxima. fração máxima. E isso daqui é o quê mesmo? NA. É o NA. Pô, então olha só. Eu posso reescrever esse treco igual a JA mais ômega A e essa é uma das relações que a gente efetivamente utiliza nos cálculos de fluxo total de massa. Eu vou escrever para deixar registrado aqui a relação mássica, mas nós que se a gente fizesse esse procedimento em base molar é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Para que eu possa concluir o significado físico desse treco. Então, NA é igual. Essa daqui é a relação mássica. E embaixo, NA molar é igual ao fluxo difusivo molar mais fração molar, estou botando aqui de líquido, poderia ser de Y, tá? Poderia ser gás, não tem problema. E essa daqui. Então a gente tem essas duas relações. E elas têm um significado físico. Tá? Quando a gente fala de transferência de calor, você consegue desassociar de uma maneira muito simples o significado do que é a convecção de calor e o que é a difusão de calor. Vou colocar um exemplo para vocês. Se você tem uma caneta que seja, tá? Uma caneta de metal, você coloca ela na chama, o que vai acontecer? Perto da chama, as moléculas elas vão ficar termicamente excitadas, vão começar a vibrar, no que ela vibra, ela vai bater na próxima molécula e, portanto, vai ter a transferência de energia, e isso vai acontecendo. Mas as moléculas elas precisaram se mover? Não, o que foi transferido foi a energia. Tá? Então, eu consigo perceber que, mesmo sem ter movimento molecular, você sempre tem, você pode ter a transferência da propriedade. Então, sem movimento molecular, você pode ter a transferência da propriedade. Em convecção, cara, acaba que
isso daí também acaba acontecendo. Você pode ter um gradiente de propriedade, mas chegou um ventinho lá, puf, carregou aquela energia. Mas a grande jogada aqui em transferência de massa é que é diferente, sabe? Você tem quando você está falando de um processo de difusão, diferente do caso da energia, naturalmente, na difusão de transferência de massa, a espécie ela tem que se mover, ela precisa se movimentar. Então, eu não consigo pensar em um processo puramente difusivo em um modo geral. Em uma determinada particularização, beleza. Mas, de modo geral, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo desatrelar de maneira alguma, porque sempre vai ter a movimentação da espécie química. Ou seja, o que essa expressão ela está me traduzindo é o seguinte: olha, quando eu preciso calcular o fluxo total de massa de uma determinada espécie química, ela vai estar atrelada ao quê? Ao mecanismo difusivo, perfeito, mas ela vai estar atrelada a todos os fluxos de todas as espécies químicas que estão envolvidas no problema. Puxa, isso quer dizer o quê? A movimentação de todas as espécies químicas, ela sempre vai afetar o fluxo total de uma determinada espécie química em particular. Então, essa é uma característica que não existe em Transcal. Não existe em McFlu. Aqui você tem que pensar que todo mundo afeta todo mundo. E essa é a ordem do dia. Tá? Eu não vou poder deixar de pensar dessa maneira. Apenas em alguns casos bem particulares, que a gente vai discutir a física mais à frente. Então, eu vou escrever aqui a conclusão final desse ponto que eu apresentei a vocês. Então, em transferência de massa, quando a gente calcula o fluxo total, ele vai estar associado deixa eu esqueci de botar, sempre associado aos fluxos e, naturalmente, vai estar associado tanto à difusão das outras espécies quanto à convecção das outras espécies. E isso é característico apenas aqui. E vocês vão ver que isso daí vai trazer uns complicadorzinhos, tá? Então a galera é só trocar a equaçãozinha lá de Transcal pela de transmassa. É aí que o cara está errando. Mas isso encerra a aula de hoje. Tá? Na próxima aula, na verdade, a próxima aula, pelo que eu vi, o calendário ele está mantido com os feriados, então a gente não vai ter aula na segunda-feira, o que quebra bastante aí o fluxo, né? De informação, as aulas, mais paciência. É o que dá para fazer. Então, pergunto se existe alguma dúvida que tenha ficado aqui para a gente discutir antes de encerrar a gravação. Lembrando, não terminei o tópico, então não existe questionário ainda. Por favor, façam lista de exercícios. Tá? Se interem em como é o comportamento, como é a solução daqueles problemas lá. Tá?
A gente vai usar aqui. Dúvidas? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, 3, 4, 5. Não? Então, beleza. Valeu, gente. Vou interromper então a gravação.